Bem-vindos a mais um 5 Gerações. Hoje temos uma convidada da década de 60. A geração nascida na década de 60 viveu a infância sob o colonialismo, a juventude em plena luta pela independência e a idade adulta num país em construção. São filhos da resistência e pais da reconstrução. Cresceram com disciplina, militaram com idealismo, assumiram responsabilidades antes do tempo. Testemunharam momentos históricos, do grito da independência à dor à guerra civil, da esperança revolucionária às exigências da governação. Esta geração viu Angola nascer, tropeçar, reerguer-se e continua hoje a tentar garantir que o futuro honre o passado. A nossa convidada de hoje é uma mulher de convicções, de voz firme e ação constante. Jornalista, líder associativa, formadora e dirigente política. Boa noite, Joana Tomás. É secretária-geral da UMA, mas antes disso foi repórter, militante, filha, mãe e uma jovem que acreditava que comunicar era também transformar. Hoje falamos sobre fé, compromisso, comunicação e o lugar das mulheres e das ideias na reconstrução de uma Angola possível. Boa noite, Joana. Bem-vinda ao podcast 5 Gerações. Muito obrigada pela oportunidade que me dão para falar da minha geração, que teve a oportunidade de viver momentos importantes da nossa República. Hoje, com a construção e reafirmação da nossa República Democrática, momento onde nós podemos então sonhar, projetar e lutar pelos nossos direitos. Falou muito bem sobre a fé, porque a fé é que nos move. Só com a fé podemos sonhar, projetar, acreditar, lutar e vencer. Amém. É uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Agradeço a oportunidade que nos dão para estarmos aqui e compartilhar um pouco de mim, do que sou, do que fui e do que faço. Amém. Eu sei que a Joana nasceu em 1969. Sente-se à vontade em falar da década de 60 ou da década de 70, já que é bem à beira de 70? Eu sou uma mulher que me considero feliz por ter vivido momentos distintos da nossa Angola. E assisti, vivi. Sou da década de transição, porque nasci em 69, mas vivo intensamente os anos 70 e 80. Porque eu nasço na província de Malães, numa aldeia. Vivo pouco tempo em Malães e vou para o Uís. Então, quando vou para o Uís, eu já tinha memórias. Era na década de 70, depois da independência. Ouvíamos sempre os nossos pais a falar em liberdade, independência. Precisamos nós, os angolanos, mandar no nosso país. Ver o pai, a mãe, os avós a lutarem, a participarem naquela luta, ajudarem os guerrilheiros na mata, não entendíamos muito bem. Começamos a ter consciência depois de 1975. E como foi? Como foi crescer nessa década de 70, 80, num país a definir-se? Olha, foram momentos de difícil definição para nós. Porque nós não vivemos a era colonial de que nossos pais tanto odiavam, porque eram escravizados dentro da própria terra. Eu vou dar o exemplo. Eu nasci em Malães, mas o meu pai vem do sul da Angola. O meu pai é daqueles filhos que nasceu em Malães, mas os meus antepassados, na parte do meu pai, vieram do Bié para a Baixa do Cassange, onde trabalharam na plantação de algodão. É assim que meu pai conhece a minha mãe em Malães. Então, eles falavam desta época em que eram escravos e viam seus pais escravizados, transmitiram para nós e nos davam ideias de que como é importante estarmos no país independente. Em 75 começamos a viver, porque eu tenho a felicidade de ter participado, ser pioneira, ser da OPA. Lá cultivávamos o espírito patriótico, disciplina, respeito aos mais velhos. E na década de 70
já na transição para 80, nós vimos a necessidade que o país tinha de quadros, de formar quadros. E Angola não estava preparada para formar quadros. Foi assim que assistimos muitos irmãos nossos partirem para a Rússia, para Cuba, para outros países da então União Soviética, do leste europeu para a formação. Mas nós víamos eles a partir com vontade de voltar. E nós também assistimos àquele movimento todo. E foi importante para nós termos essas bases muito bem afirmadas de disciplina, da transição que vivemos do colonialismo para um momento nosso em que recebíamos a educação patriótica com base nos nossos princípios angolanos. Ao falar sobre isso, mostra que a tua geração teve que amadurecer muito cedo. Sim. Sentiu isso na pele? Eu senti, porque depois da independência Angola não tinha quadros, já disse, e havia aquela necessidade de formação de quadros. Foi então quando o presidente Agostinho Neto falou com a juventude, instou a juventude, preparou psicologicamente a juventude para irem para a formação, voltar para servirem o nosso país. Eu vivi essas clivagens todas também, porque nisso tudo foi também havendo cortes na transmissão de algumas coisas. Por exemplo, depois da independência, vivemos o momento da guerra, em que não foi nada bom. Foram momentos difíceis. Perdemos amigos que iam para a frente do combate e nunca mais voltaram. Durante o período todo da guerra, experimentamos um período de paz. Quando eu voltei, por exemplo, do Brasil, também tive que ir de novo à guerra, não para combater, mas para mostrar o que estava a acontecer. Então, são momentos muito importantes. Tivemos que amadurecer para servir Angola e dizer que valeu a pena a independência, e valeu mesmo. E como é que entra o jornalismo na vida da Joana? Como é que entra o jornalismo? Alguma vez sentiste que foi alguma missão? O jornalismo é um misto de missão, do sonho e de vontade de querer fazer e bem fazer. Eu tive a oportunidade de poder emigrar e ficar lá no Brasil, porque eu vou para o Brasil com os meus pais, porque meu pai era reverendo da Igreja Metodista Unida e naquela altura os reverendos ganhavam bolsas de estudo e quando fossem para a bolsa tinham a oportunidade de levar a família. E nós fomos, toda a família, e eu fiquei para me formar na Universidade Metodista em São Paulo, mas eu tinha vontade de me formar e voltar para servir o meu país. Quando voltei para Angola, naquele espírito de que a independência é país nosso, nós temos que servir e temos que servir bem, eu voltei. Podia ficar no Brasil, mas eu voltei. Voltei para servir Angola. E quando cheguei, o meu primeiro emprego foi o meu primeiro, e aquilo que eu posso chamar o único, foi aqui na TPA, na minha casa, onde me receberam muito bem. Eu passei por várias etapas, por várias fases, mas receberam-me muito bem e fui fazendo carreira. Experimentei todas as áreas, mas eu gostava muito da investigação e também para a área social. E foi lá onde me fixei, área social e cultural, onde me fixei e fui mostrando o país como ele era. Pensa-se muito que ao fazer jornalismo numa estação televisiva estatal não se pode fazer críticas. Não. A forma com que nós fizemos a crítica é que deve ser diferenciada. Nós temos que fazer críticas construtivas. Eu não posso fazer uma crítica para destruir. Eu tenho que mostrar o problema de formas com que aquele que está a governar possa olhar para a minha reportagem e dizer temos que fazer alguma coisa. E naquele tempo como é que era? Fazer a comunicação numa época de muita política? Era isso que eu fazia. Dizem que quando se faz política não se pode fazer a crítica, mas eu fazia. Eu fazia crítica porque eu vivia os problemas dos outros. Eu não era apenas uma repórter. Eu vivia, porque para reportar com lealdade, fidelidade e isenção, precisa viver aquele problema, precisa viver aquele momento. E era o que eu fazia. Eu não conseguia ir para uma aldeia, ficar um dia e fazer reportagem. Eu tinha que pernoitar, tinha que ficar lá. E dos momentos que eu vivi e que eu achei que estava mesmo em Angola, e que Angola era o meu país e não troco ele por nada, foi quando fiz a transumância
As pessoas pensam que quando fui para o Coroca, estive com aqueles grupos todos que pertencem aos heredos. Não, foi quando eu fiz a transumância, que foi acompanhar os pastores dos bois a irem à procura de pasto e água para o gado. Porque para os Quanhamas o gado é a principal riqueza. Eu aí sim vi o que é nossa Angola. Como é que foi? Nota-se um brilho quando fala sobre isso. Eu consigo sentir o brilho nos seus olhos. Eu vivi e vivo intensamente o jornalismo. É uma paixão. Às vezes até me dizem, mas tu já estás na política. Eu não gosto de jornalismo. Amo o jornalismo. É a profissão que eu escolhi. E é muito bom porque me permitiu conhecer muito mais Angola profundamente, a realidade, os povos, hábitos e costumes. E é um pouco que eu levei para a política, porque não se faz política sem ter proximidade com quem você está a fazer política. É preciso vivenciar os problemas das comunidades. Politicamente se diz, precisamos ir às bases para conhecer a realidade. E é isso que eu faço, conhecer as bases, a realidade, viver os problemas, fazer advocacia para que esses problemas sejam resolvidos e trazer alento, conforto e resolução daquele problema para o bem da comunidade. Falando em política, a tua ligação com a OMA é longa. A minha ligação com a política é longa. Comecei na OPA, como já disse, na década de 70, no IS. Eu fiz parte do grupo de pioneiros, que quando o Dr. Antônio Agostinho Neto foi pela última vez na província do IS, eu e o meu colega, na altura, meu colega na OPA, que idade tinha José Maria, na altura? Acho que uns 6 ou 7, se não estou em erro. E José Maria, éramos 3 meninos que tínhamos sido selecionados para amarrar o lenço no pescoço do presidente Agostinho Neto. Mas depois, na altura, foram eles e eu fiquei um pouquinho mais para trás, amarraram o lenço no pescoço do Dr. Antônio Agostinho Neto e fomos na atividade, assistimos o ato. Naquela altura, o nosso presidente já tossia muito, já não conseguia falar muito bem, mas conseguiu presidir o ato, realizou a atividade. Depois, toquei também durante um período na banda musical, lá no IS. Quando saí do IS, fui para o Brasil e participei na associação dos alunos, na associação Agostinho Neto, uma associação que foi criada no estado de São Paulo, onde congregavam os alunos, e também fiz parte da JMPLA. Naquela altura fiz uma pequena transição pela JMPLA. Quando voltei para Angola, comecei a mais intensamente a participar na OMA, enquadrei-me na OMA. Fiz a minha transição da OMA no local do trabalho para o bairro. Depois ingressei, eu mereci ir para o Comitê Nacional da OMA. Depois do Comitê Nacional da OMA veio a candidatura para a secretária-geral, a função que até agora estamos a exercer. Que até agora está. É super notória a forma como comunica, a vontade, gosta de falar, gosta de comunicar. Mas antes disso, em que momento percebeste que era preciso passar da ação, da palavra da ação direta? Eu acho que toda mulher nasce com esse dom. Porque a mulher tem a capacidade de transformar o lugar em que vive, as pessoas ao seu redor. E só a mulher tem a capacidade de gerar, de trazer um mundo vivo, à vida. A partir do momento que uma pessoa nasce mulher, sente-se com capacidade de sair da palavra, do pensar para a ação. Porque nós agimos todos os dias. E nós agimos com espírito de bem-querer, de bem-fazer. E muitas vezes não nos é dada a oportunidade. Eu sempre achei que tinha que fazer alguma coisa pelo meu país. Me dediquei, me entreguei, sempre com espírito de bem-querer e bem-fazer. Quando tive a oportunidade de me formar, a minha formação, eu não tive bolsa de estudo. Não tive uma bolsa mensal para me sustentar, para me manter. Para poder ficar no Brasil e terminar os meus estudos,
eu recebia $100 por mês dos irmãos capuchinhos, dos frades capuchinhos, em São Paulo. E em troca, eu tinha que fazer um trabalho comunitário. Ou seja, uma vez por mês, eu tinha que tirar um dia para fazer um trabalho beneficente. E aquilo motivou-me. E eu tinha que terminar a minha formação nos 4 anos de formação, porque senão perdia a bolsa, porque aquilo é assim, tens direito a 4 anos de bolsa, e depois dos 4 anos tens que sair para dar oportunidade a outra pessoa. E quando vim para Angola, escolhi uma área, já que disse, de jornalismo, que me dava a oportunidade de poder transformar vidas. Eu me lembro da reportagem que eu fiz, que tocou a muita gente, foi quando mostramos uma família que diziam que eram condenados porque eram amaldiçoados, que nascem com uma formação congênita no cunene. Uma família que, depois de uma determinada idade, os dentes caem e eles são de baixa estatura. Quando eu fiz aquela reportagem, eu me senti realizada, porque tive a oportunidade de pernoitar com eles aí onde eles vivem, para mostrar a realidade deles, para mostrar o quão difícil era a vida deles. E graças a Deus, graças aos microfones da TPA e a oportunidade que nos deram neste canal, nesta televisão, mostramos e a vida deles foi transformada. Eles andavam quilômetros para buscar água, colocou-se aí a água para eles, as vivendas também foram colocadas. Então, eu acredito que cada mulher, no verdadeiro sentido da palavra, tem o dom de transformar. Às vezes nos inferiorizamos porque nos sentimos pequenas diante da discriminação e às vezes a arrogância de algumas pessoas, sobretudo do sexo masculino. Mas uma mulher, que é mulher de verdade, sabe que tem a capacidade, o dom de transformar e lutar pelos seus direitos. Porque nenhum homem nos vai dar algo de mão beijada. Temos que ir à luta. E quando vamos à luta, principalmente unidas, o resultado é estrondoso. Estrondoso no bom sentido. Ai, perdão. Ficou tocada. Emocionei-me com a história da família, porque a pessoa acaba sempre por se identificar imagina o sofrimento de nascer com um problema e ser condenado a como se fosse uma... Como falou em transformar vidas, eu tenho procurado transferir sem perder a base, a essência, aquilo que fazia no jornalismo para a vida política. Há um caso muito recente de uma bebê de 2 anos. Estamos a falar de 24 meses, que foi violada brutalmente, supostamente pelo seu progenitor. É uma bebê que corre certamente o risco de não poder viver a bênção da maternidade. Eu tão logo soube dessa história, saí do gabinete, fui à maternidade e fui atrás da história. E quando eu vi o pai, eu olhei para o pai e eu disse, esta não é a reação de um pai que tem uma filha que foi praticamente... Isso é um genocídio. Então é fazer com as nossas crianças. Olhei para o pai e disse, não, vais me acompanhar. Acompanhou-me ao comando. O comandante, quando viu, disse, o que se passou? Disse, olha, vamos investigar o senhor. E fomos. É uma bebê. Nem sequer fala. Nem sequer consegue se defender. Nós procuramos ajudar a transformar vidas e protegê-las também. A fé é um pilar forte na tua vida. Muito super notório. Como é que ela te ajuda a exercer a liderança? A fé me mantém firme. A fé me move. A fé é que me faz seguir em frente. A fé é que me faz acreditar na transformação de vidas, na transformação de homens. Porque com fé tu tens fogo. E o fogo é aquilo que te faz sonhar, que te faz acreditar na transformação e na mudança.
Se não tem fé, não tem foco e não tem força, não vais conseguir alcançar os teus objetivos. Tendo fé, que é a base do fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se sonham, nós conseguimos projetar aquilo que queremos. E, principalmente, não perder a ternura jamais. Porque há momentos muito difíceis em que você tem que parar, pedir e clamar: Deus, guia-me os meus passos. Dê-me capacidade de suportar esta carga e dê-me luzes para poder ajudar quem precisa do meu suporte. Não chora. Está difícil concentrar-me, mas vamos prosseguir. Ainda temos tempo. Pois, eu gostaria de dizer, eu sou filha de pastores. É filha de pastores? Sou filha de pastor da Igreja Metodista Unida. Nasci já neste berço religioso e nele vou continuar até um dia Deus chamar-me para a eternidade. Já vem a responsabilidade desde pequena. Sim, a educação também que recebemos ajuda-nos para estes momentos. Há quem diz que a fé, a religião difere-se da política. Eu tenho dito que não. Um bom religioso também pode ser um bom político e um bom político pode fazer a política com ética, porque precisamos fazer a política com ética. E falando nisso, Joana, desculpa cortar, servir. Já sentiste a resistência por seres mulher num espaço de poder? Eu vou lhe contar uma história em que primeiro preteriram-me por ser mulher, mas depois disseram: pá, deixa só ir. Foi quando houve aquele ataque do comboio no Zenza de Itombe, onde precisava-se de um repórter para ir para lá. E na redação, o chefe Manelito, o famoso Manelito, escolheu-me para que eu fosse. Quando chegamos no local de concentração, disseram: como é que a TPA manda aqui uma mulher? Um colega que foi comigo disse: ele é uma mulher, mas vale mais que um homem. E fiz o processo da exumação, fiz o processo da inumação e no fim, este mesmo militar que estava a me discriminar deu uma mão e disse que vale a pena, você é muito forte. E uma mulher deve ser promovida por meritocracia, por aquilo que ela sabe. Porque o assédio nós encontramos em todo lado. Nós é que devemos nos posicionar. Exatamente. Nós é que devemos nos posicionar e não ceder aos caprichos dos chefes. E na sua liderança, sente que é ouvida? Sim, somos ouvidas e gostaria aqui de destacar uma liderança a nível do país que valoriza muito a mulher. O presidente João Lourenço, nestes seus 2 mandatos, tem valorizado muito a mulher. Mulheres que merecem e mulheres que, quando são chamadas, dizem presente e cumprem, nos representam muito bem. E quando eu fui chamada para poder não substituir, mas para poder ser a secretária-geral, porque a mamãe Inga é uma figura carismática e insubstituível, eu perguntei: meu Deus, por que eu? Mas depois disse: estou aqui, eis-me aqui presente, e fui. Tenho dado o meu melhor para a nossa organização. Acreditamos que também tem sido um momento de muito aprendizado, porque as nossas mamães do Conselho de Honra estão sempre aí de lado para poder nos ajudar, nos dirigir, nos dar os conselhos. Eu não sinto rejeição, não sinto resistência, até porque estou a dirigir uma organização feminina, mas escuto relatos de muitas mulheres que sentem a resistência de alguns superiores, alguns chefes seus, e nestes momentos nós aconselhamos sempre que tem que pautar pelo profissionalismo, ética e ter uma postura de mulher, não é uma postura de alguém. Pois, conselhos para essas mulheres. Não é postura de alguém que sabe fazer e bem fazer, e só porque tem um chefe que lhe está a assediar, vai deixar de fazer ou vai ceder aos caprichos do chefe.
Não façam isso. Porque os chefes, os cargos passam, mas a sua profissão não. E no local de trabalho, é o segundo local ou o primeiro local onde passamos a maior parte do nosso tempo. E a pessoa tem que estar e tem que andar de cabeça erguida. Porque uma mulher, quando cede aos caprichos do chefe, quando o chefe sair, todo mundo vai dizer, olha isso, e não é bom. Que Angola espera deixar a nova geração? Aí está a preocupação. Aí está a preocupação. Nós herdamos uma Angola dos nossos antepassados, uma Angola que precisou de nós para irmos à guerra, lutarmos, para conquistarmos a paz, lutamos e conquistamos, para reconstruir. Agora estamos na fase do crescimento e desenvolvimento. Aí que está o grande desafio, crescimento e desenvolvimento econômico para deixarmos uma Angola melhor da que nós recebemos para os nossos filhos. A pergunta às vezes que nós devemos fazer para nós mesmos, o que é que nós já fizemos e que vamos deixar de legado para os nossos filhos? Eu tenho procurado lutar e fazer o meu melhor, deixar pelo menos um tijolozinho neste grande muro que nós vamos construindo, nesta grande nação que nós vamos construindo, que não é fácil, porque com as clivagens que aconteceram ao longo dessas décadas todas, estamos a comemorar 50 anos da independência. Desses 50 anos, eu só tenho 5 a mais, porque eu estou com 55 anos, eu só tenho 5 a mais. Então, quer dizer que eu vivi boa parte dessas 50 décadas e eu me questiono o que é que eu fiz. Eu procurei fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim, fazer bem, bem fazer e bem querer, conforme eu já disse, porque vivemos momentos um pouco difíceis porque fomos à guerra, tivemos momentos onde perdemos muitos entes queridos. Outro episódio, por exemplo, que me marcou naquela coisa de cobertura na altura da guerra, foram os últimos anos, os últimos meses, antes da assinatura do protocolo do Luena, que nos conduziu à paz. Antes da assinatura, eu saí de Luanda, numa reportagem, saí de Luanda com a roupa do corpo a dizer para o pai, pai, venho já. Chegamos no Bailundo. Naquela altura, quem está a me ouvir, quem vai me ouvir vai saber, naquela altura encontramos o comandante Jacques Raul. O comandante Jacques Raul agora está no Estado-Maior. Descemos para um dia, mas acabamos ficando mais dias porque não conseguíamos subir, porque o helicóptero tinha que subir em espiral, porque estava a ser muito flagelado. Haviam muitos ataques, o avião não conseguiu descer e nós ficamos lá mais tempo. Eu já não tinha roupa, porque fui com a roupa do corpo, tive que usar a farda militar durante os dias que fiquei lá. Quando saí do Bailundo, cheguei em Luanda, fiquei uma semana ou pouco menos, fui para o Quemba, no Bié, onde encontramos o agora general Uala, que naquela altura estavam a fazer aí uma digressão para ligar o Bié para o Alto Zambeze, para o Kazombo. Saímos de lá, onde estava agora general Uala. Quem está a me ouvir vai saber desta história. Há uma imagem até que está a rolar aí na internet, onde eu danço com a tropa. E saí de lá, fiquei em Luanda, pouco menos de uma semana. Me mandaram de novo para o Alto Zambeze, onde encontrei o general Zumbi. Onde encontrei o general Zumbi, no Alto Zambeze, no Kazombo, agora Mochico Leste. Ele estava lá com as tropas, boinas vermelhas, do Escorpião, daquele comando do Escorpião, boinas vermelhas. Fiquei lá um tempo, depois tiraram-me lá. Quando eu vim para Luanda, disseram, não, descansa um pouquinho, mas eu estava a gostar daquela coisa, frente do combate. Estava a gostar, a reportar, mas depois tiraram-me de lá. Eu praticamente já me sentia também tropa, comia aquela comida da tropa e tudo mais, então voltei para Luanda e depois um tempo depois, foi no mesmo mês quase,
foi quando depois aconteceu o que aconteceu, o Savimbi morreu e tivemos então os acordos de paz. Os acordos de paz. Joana, como é que é ser mãe, passar por essa trajetória toda? Gosto. E ocupar um cargo que lhe rouba muito tempo, de certeza. Como é que faz essa gestão? Eu tenho um esposo muito companheiro, que me ajuda para esses momentos. Para quem está a me ver, eu tenho um filho, o meu primeiro filho, que já é mais velho, já tem o seu lar formado. Eu já sou avô de 3 netos, mas eu tenho 2 filhos de 3 anos. 2 filhos. Gêmeos? Aqui em Pavita Zolana Oh. e o Uriel Zonda. Têm 3 anos. São os meus filhos de mandato. Vão fazer 4 anos agora em julho. E tenho outro, o Mateus, que é o filho da minha irmã, que também vive comigo, que tem agora 12, vai fazer 13 anos. Eu tenho um marido muito companheiro, um marido que me compreende, sempre me compreendeu, que me tem ajudado a gerir o nosso lar. É um marido que está comigo em todos os momentos e não tenho receio de sair, chegar e dizer, eu chego de uma viagem e dizer para ele, amanhã vou sair, porque ele já compreende a natureza do meu trabalho. Meu amor, meu querido Antônio Francisco Martins, ou simplesmente Abias, muito obrigado pelo companheirismo, muito obrigada mesmo pelo companheirismo, amizade. E também estamos assim muito amigos porque nos conhecemos no IS, na altura. Sim? Na província do IS, nos Quantos anos conhecemos tinha? no IS. Éramos crianças. Naquela altura não aconteceu nada, né? Voltamos a nos encontrar já na vida adulta. E então o pai dela era amigo do meu pai, então aquele respeito mútuo entre nós. Joana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos a chegar ao final, mas antes, qual é a mensagem que deixas à tua própria geração que talvez se tenha cansado antes de ver os frutos? Minha geração não se cansou. Eu acredito que quem é da minha geração viveu momentos difíceis, momentos de muita expectativa, momentos em que nós estávamos muito preocupados com o futuro, mas estamos a viver agora um momento em que não é só colher os frutos, mas também regar esta árvore para que ela realmente continue a dar frutos. Esta árvore que se chama Angola. Nós vimos esta árvore a crescer, a nascer em 1975 e fomos regando todos nós angolanos para que essa mesma Angola desse sombra para os seus filhos, fruto para os seus filhos e que as suas raízes fossem profundas, mas tão profundas que nenhuma tempestade a pudesse abanar. E é isso que nós fizemos e continuamos a fazer. Angola é um país próspero, é um país em que agora eu não troco por nenhum outro país. Eu posso ir, viajar, viver, mas é aqui onde eu me sinto mais feliz. Mesmo aqueles que imigraram sabem que quando toca uma música da Angola, quando falam do bom funge com calulu, feijão, um mufete, as uma quizombadas, um macaiabo, um lombi bem feito, estando lá, ainda que estiverem no maior luxo, sentem saudades desta terra. Esta terra Angola, esta nossa pátria, que soube cuidar dos seus filhos, chegou a hora de nós cuidarmos, de preparar e deixarmos melhor para os nossos filhos. Há muito trabalho que está a ser feito pelo governo de Angola. Construção de estradas, hospitais, construção mesmo de residências, oportunidades para a juventude e, sobretudo, a formação acadêmica. Durante estes períodos todos que nós vivenciamos, da década de 60, 70 e 80, o tecido humano foi-se rasgando o tecido humano com as clivagens que aconteceram na transmissão de todo o conhecimento, usos, hábitos e costumes. Estamos numa altura
em que está a se reconstruir o tecido humano. Porque não vale a pena só pensarmos no concreto. É preciso pensar também no indivíduo. Que indivíduo nós temos, que indivíduo vamos preparar para o futuro. E o governo de Angola, nós, eu e tu, estamos a trabalhar para que este tecido humano, esta sociedade, seja cada vez mais feliz. Vou voltar aqui a deixar o meu apelo para aqueles que não acreditam no potencial da mulher. Saibam que uma nação só é feliz quando é construída por homens e mulheres. E as mulheres angolanas estão cada vez mais capacitadas. E há homens que sentem medo do potencial da mulher. Mas calmem, não sintam medo do nosso potencial, porque nós mulheres angolanas, queremos construir juntos esse país. Uma mensagem para os nossos filhos. Angola precisa de vocês. Angola precisa de todos vocês. Aí onde está, taxista, mototaxista, roboteiro, zungueiro, aí onde está, faça bem o seu trabalho. Ganhe o seu pão. Sonhe, mas sonhe com os pés no chão. Não a delinquência. E para as mulheres angolanas, minhas queridas mamães, minhas guerreiras da nação angolana, mamã zungueira, mamã quitandeira, mamã peixeira, mamã no gabinete, mamã governante, vamos continuar com esta força, fé e determinação. Vamos trabalhar para deixar um Angola melhor do que nós já temos para os nossos filhos. Minha querida colega, mulher, além de edificar, a mulher é a base de qualquer família. E a família, quando está bem, a sociedade também fica muito bem. Muito obrigada pela oportunidade que nos dá. Obrigada a nós por ter aceito o convite. As portas ficam abertas. Obrigada. Venha sempre que quiser. Fica sempre muita coisa por se falar, eu entendo. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é quem agradeço. Joana Tomás é um exemplo de quem nunca confundiu firmeza com frieza, que acredita na escuta como ferramenta política e na palavra como ato de transformação. Neste episódio, ouvimos uma geração que viveu o país por dentro e que ainda sonha com um futuro mais digno, mais justo, mais nosso. Até o próximo encontro, até a próxima geração, até a próxima conversa que constrói Angola com memórias e esperança.